Meus irmãos, vocês podem abrir, por gentileza, em Atos, capítulo 1. Deixar aberto aí, por favor. O evangelista Lucas, né, ele escreveu o evangelho, que recebe o seu nome, o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos. E o propósito de Lucas, ao escrever, foi deixar um relato das origens cristãs. No Evangelho, ele se dedica a falar sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Já no livro de Atos dos Apóstolos, ele faz um relato das origens, ou eu prefiro da organização da igreja e da sua expansão, desde Jerusalém até Roma, com aquela intenção de relembrar a igreja da sua missão contínua, de testemunhar a Cristo por meio da atuação do Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, sobre a igreja, né, até essa chegada aos gentios. Quando entramos mais especificamente no livro de Atos, aqui nesse capítulo 1, aonde o nosso texto da nossa reflexão está, a gente vai perceber que o capítulo 1 de Atos, Lucas, ele vai falar de uma parte do ministério de Jesus muito importante, conhecido como o ministério pós-ressurreição. A gente sempre fala muito do ministério de Jesus, naquele período em que ele esteve com seus discípulos, né, que vieram a ser os apóstolos, a gente fala desse ministério de Jesus, mas a gente às vezes esquece um pouquinho desse período de 40 dias após a ressurreição, que Jesus ainda esteve com os seus apóstolos, ensinando para eles coisas muito importantes que eu gostaria de ver com você aqui nesta manhã. Esse capítulo 1 vai falar sobre esse ministério pós-ressurreição e da ascensão de Jesus ao céu. E o versículo de número 3 traz para nós aqui pelo menos dois aspectos ou dois propósitos muito específicos desse ministério pós-ressurreição de Jesus. Diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, após ter morrido naquela cruz, ressuscitado, Jesus ele volta não só para aparecer rapidamente aos seus apóstolos, mas Jesus permanece com eles durante 40 dias. E durante esses 40 dias que Jesus fica com eles, Jesus convive com eles, come com eles, bate papo com eles, duas coisas muito interessantes Lucas vai relatar aqui para nós. Primeira delas é que Jesus permaneceu com eles, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Provas incontestáveis para que eles, de fato, tivessem a certeza de todos aqueles fatos que eles tinham visto, ouvido, presenciado. Uma nota a respeito disso que a gente poderia dizer é que, mais adiante, a mensagem principal dos apóstolos seria a mensagem do testemunho. O testemunho de quê? Do Deus vivo. O testemunho do Cristo que estava vivo. Então, a mensagem principal que os apóstolos deveriam levar mais adiante seria a mensagem do Cristo que tinha morrido na cruz, mas havia ressuscitado. E porque havia ressuscitado no poder de Deus, agora estava convidando as pessoas para fazerem parte do reino de Deus, que é o segundo aspecto
desse ministério, propósito desse ministério pós-ressurreição. O primeiro era dar provas incontestáveis para que eles tivessem certeza do que deveriam falar, do que deveriam testemunhar, e ensinando ainda coisas concernentes ao reino de Deus. Porque a mensagem era do Cristo ressuscitado e que convidava para o reino de Deus. Então, era a oportunidade que os apóstolos tinham para tirar ainda qualquer dúvida que porventura eles ainda tivessem de todo aquele período que Jesus havia ensinado para eles sobre o reino de Deus. 40 dias ali seriam suficientes para eles baterem papo, tirar todas as dúvidas e conseguirem ter de fato uma mensagem muito consistente que eles deveriam pregar um pouquinho mais adiante. Ora, é interessante você perceber isso e falar assim, mas era necessário Jesus ainda gastar esse tempo, 40 dias, ensinando novamente essas questões e dando essas provas? Sim, era necessário, e isso fica provado para nós aqui nesse texto. Essa foi uma lição dura para os apóstolos aprenderem. Jesus insistia em falar novamente do reino de Deus para eles, não apenas para frisar esse conhecimento, mas para desconstruir um conceito errado que eles tinham sobre o reino de Deus e construir sobre bases sólidas o verdadeiro ensino. Os judeus ali do primeiro século, eles acreditavam que o reino de Deus viria em poder, esplendor e política, governo político, terreno. Eles acreditavam nisso. Acho que não vai chegar também, não. Jorginho, help. Help me, Jorginho. Também não. Esse aqui vai, Jorginho. Pronto. Parecia, opa, agora foi. Parecia que ia, não foi, mas foi. Beleza, Cristo? E os judeus do primeiro século acreditavam nisso, que o reino messiânico ele iria se estabelecer no poder e no esplendor terrestre, que Jesus iria sentar no trono de Davi e iria governar a partir de Israel. E a insistência de Jesus em frisar isso para eles era desconstruir essa perspectiva, porque Jesus não tinha vindo para trazer o reino de Deus em poder humano terrestre, mas veio para trazer em poder espiritual, amém? Ele havia vindo trazer o reino de Deus em poder espiritual. Isso aqui nos faz lembrar, irmãos, lá em João capítulo 5, se eu não estiver enganando no endereço, João 5, 16, 15, quando Jesus ele faz a multiplicação de pães e peixes,
e aquela multidão o seguia, lá no versículo 15 vai dizer o seguinte, que Jesus, sabendo que eles estavam vindo, a multidão se reuniu com o objetivo de tomar Jesus e fazer dele rei à força. Queriam que Jesus se tornasse rei à força. E João vai escrever a respeito disso. Então, Jesus, sabendo que eles estavam vindo para fazer dele um rei à força, Jesus ele vai para o monte. Ele se retira e vai para o monte. Ele sai daquele momento, né? E ele vai se resguardar a respeito disso. De tão forte era a intenção deles, e o desejo, e as mensagens, e aquilo que estava no coração deles. E quando nós, então, paramos para analisar isso aqui, é que eu quero perguntar a você nessa manhã. O que é que tem ocupado a tua mente e o teu coração? Quando nós falamos em mente e coração, falamos de pensamentos, emoções, sentimentos, o que é que tem ocupado a sua mente e o seu coração? Olhando para esse texto, a gente vai ver que, mesmo Jesus tendo passado 40 dias com seus apóstolos, ensinando a mesma coisa para eles, eles revelaram que na mente e no coração deles tinha outra coisa. E eles disseram então no versículo 6, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Depois de 40 dias, Jesus dando provas da sua ressurreição e falando do reino de Deus, a única pergunta que surge dos apóstolos é, então, Senhor, tudo bem que o Senhor está falando todas essas coisas para nós, mas vem cá, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus queria que na mente e no coração deles tivessem outra coisa, mas eles estavam preocupados com poder, com o governo de Israel, com a glória de Israel, e aí eles lançam essa pergunta, será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus então, para essa pergunta, responde, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Na prática, irmãos, o que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte, vocês estão preocupados com aquilo que é de autoridade exclusiva de Deus. Vocês estão preocupados com uma coisa que só a Deus cabe. Vocês estão preocupados numa questão que só Deus pode resolver. E enquanto isso, vocês não estão preocupados com aquilo que vocês têm que se preocupar. Vocês estão se preocupando com o que Deus tem que fazer e não se preocupam com o que vocês têm que fazer. O foco de vocês está invertido. Não cabe a vocês querer estabelecer algo que é de exclusiva autoridade de Deus resolver. E aqui eu gostaria de falar ao teu coração também nessa manhã. Quantas vezes nos pegamos, irmãos, preocupados em resolver coisas que não são para nós resolvermos? Nos preocupamos em resolver coisas que somente cabe a Deus resolver, irmãos. Às vezes nós queremos ser resposta para algumas situações que nós não somos resposta. Que só Deus tem as respostas. E nos esquecemos de ser resposta para aquilo que de fato fomos chamados para ser resposta. Com aquilo que devemos fazer. E quando Jesus diz para eles, olha, não é com isso que vocês devem se preocupar, mas tem coisa demais aqui para vocês se preocuparem. E aí Jesus então, versículo de número 8 vai dizer, se preocupem porque vocês receberão poder de Deus. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês estão se preocupando com uma coisa e negligenciando outra. Pelo menos
3 coisas aqui, nesse versículo, eles precisariam, nesses versículos, se preocupar. Primeiro, estarem prontos para receber o poder que vem do alto. Já era motivo suficiente para eles estarem aplicando a mente e o coração deles, em oração, em súplicas, na presença do Senhor. Eles precisavam ter um posicionamento diante de Deus, para aguardar, porque Jesus tinha acabado de falar para eles, não se afastem de Jerusalém, mas esperem, porque é uma promessa que vem do Pai. Esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Jesus falava exatamente do poder do Espírito que viria sobre eles, e eles precisavam estar atentos, aplicando a mente, os pensamentos, o coração, o sentimento naquilo, e aguardando esse poder de Deus que viria do alto sobre a vida deles, que já estava anunciado, tanto por profecia e confirmado por Jesus, que iria acontecer. Em segundo lugar, eles deveriam estar preocupados com a mensagem que iriam pregar após, porque Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Testemunha de quê? Da ressurreição. 40 dias Jesus falando para eles: olha, eu estou vivo, eu ressuscitei, eu estou com vocês, a morte não deteve, o reino de Deus é chegado, vá adiante, convide pessoas. Eles tinham que se preocupar com essas coisas. E em terceiro lugar, eles precisavam se preocupar com uma situação também, de fato, muito, muito intensa, que era o programa da missão que Jesus estava estabelecendo. Porque Jesus aqui apresenta para eles uma preocupação, algo que eles deveriam ficar aguardando, que era o poder do Espírito, a mensagem que deveriam pregar, e o programa era Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, já havia problema demais para se preocupar do que tentar resolver um problema que só cabia a Deus resolver. Quando será restaurado o governo a Israel? Passados aí mais de 2000 anos, estamos vendo tudo isso lá acontecendo, essa guerra, e a pergunta é: quando o Senhor vai restaurar o governo a Israel? Mas a resposta que Jesus deu para eles aqui é a mesma que Ele tem dado para nós. Não se preocupem com tempos ou épocas, governos ou poderes, mas se preocupem em receber o Espírito Santo sobre vocês. Se preocupem em testemunhar o Cristo vivo, convidar as pessoas para o seu reino, e se preocupem com o programa da missão estabelecido por Ele. Ora, irmãos, havia um grande desafio para ser testemunha em Jerusalém. Jerusalém tinha acabado de ser o palco sangrento da morte de Jesus. As autoridades religiosas levaram Jesus até a cruz, o crucificaram, o mataram naquela cruz como um aviso. E o aviso era: qualquer um que tentar se levantar contra a autoridade religiosa e contra o governo romano, o fim é esse aqui. Ninguém tente fazer isso mais. Era um aviso. As autoridades religiosas em Jerusalém tinham sangue nos olhos. Estava tudo muito fresco, tinha acabado de acontecer. E Jesus está dizendo para eles: em vez de se preocuparem com restauração do reino a Israel, se preocupem porque vocês vão ser minhas testemunhas no palco onde eu fui sacrificado. Além disso, Jesus fala da Judeia e Samaria. Ser testemunha na Judeia também era um grande desafio.
Havia uma tensão religiosa e política muito grande na Judéia. Para vocês terem uma ideia, na Judéia tinha fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Pelo menos esses 4 grupos religiosos ficavam disputando poder religioso e político, porque era junto, lá na Judéia. Além disso, a Judéia era também ela estava sob dominação romana de procuradores, e que oprimiam muito. As cidades na Judéia eram cidades insalubres, cidades perigosas, cidades barulhentas. Era perigoso para um cristão viver ou transitar pela Judéia. Grupos sociais ali disputavam, viviam em situação de certa vulnerabilidade social, de tal forma que a mensagem que a cidade passava, a situação da cidade representava, era contrária à mensagem de Jesus de amor, de justiça e igualdade. Lá o que eles viviam era totalmente ao contrário. Era brigas, injustiça, desigualdade. E eles precisavam se preocupar em ser testemunhas lá, num ambiente totalmente hostil. O que dirá Samaria? Samaria, judeus e samaritanos não se davam. Vocês se lembram muito bem da história de Jesus com a mulher samaritana na beira daquele poço. E a briga era uma briga de vaidade religiosa, muito grande. A mulher, ela questiona Jesus, dizendo assim: olha, os pais de vocês dizem que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, nossos pais dizem que é no Monte Gerizim. Ou seja, os samaritanos tinham o templo lá no Gerizim e os judeus tinham o templo em Jerusalém. Sabe o que é isso? Era uma guerra de vaidade, né? Mais ou menos assim, se os irmãos me permitem viajar na didática, né? Era mais ou menos eles falarem assim: olha, o culto lá na igreja é melhor do que na sua. E o louvor lá, ó, é muito melhor do que aí na igreja de vocês. Não, na nossa é melhor. Irmãos, judeus, samaritanos. A mulher discutia com Jesus na beira do poço aberto por Jacó. Aí ia dizer assim: o nosso pai Jacó que abriu esse poço. Aí Jesus disse: oxe, não é o nosso pai Jacó? Era o mesmo pai, o mesmo povo, mas brigando por vaidade religiosa. Agora você imagina, se samaritanos não se dão com judeus, os apóstolos seriam testemunhas do judeu no meio dos samaritanos. Um ambiente totalmente com aversão que eles tinham um ao outro, e não aceitariam a mensagem. E o desafio de ser testemunha nos confins da terra era muito grande, porque à medida que eles fossem saindo com a mensagem, o testemunho do Jesus que ressuscitou, que está vivo e com vida para o reino, a mensagem também corria que um certo Jesus tinha morrido em Jerusalém, porque tinha desafiado as autoridades romanas e desafiado as autoridades religiosas. E a mensagem que corria paralelamente era de um malfeitor. E sair anunciando a mensagem de um malfeitor que tinha desafiado os poderes religiosos e políticos daquela época era um grande desafio, irmãos. Além disso, a falta de comunicação até os confins da terra, de estradas, de recursos financeiros, recursos materiais, para chegar e estabelecer igrejas, era um grande desafio que eles tinham. E o que estava ocupando a mente, o coração deles, era quando o Senhor iria restaurar o governo a Israel. Mas eles já tinham problema demais para se preocupar. E não estavam se preocupando com isso. O que é que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração nesses tempos, irmãos? Precisamos ocupar a nossa mente e o nosso coração em como levar a mensagem do Cristo que está vivo a uma sociedade que facilmente rejeita a fé, que facilmente rejeita o testemunho da esperança em Cristo Jesus.
Precisamos ocupar a nossa mente, o nosso coração, em como anunciar a uma geração que quando não é 8 é 80, quando não rejeita e nega a fé, é fundamentalista ao extremo, o fundamentalismo religioso é ao extremo. Que muitas vezes a mensagem simples do Evangelho, a mensagem pura e simples do Evangelho, não satisfaz, porque ela precisa demasiadamente ser floreada e acrescentada de peso religioso e de pensamentos humanos para que ela surta efeito. Mas essa mensagem que está aqui na palavra, na Bíblia, como você queira chamar, a mensagem do Cristo vivo, do Cristo redentor, do Cristo que ama as pessoas, ela é suficiente para a salvação de qualquer pessoa. E não depende de nenhum outro artifício para que ela faça aquilo que apraz ao Senhor. Jerusalém nos ensina algo muito importante. Jerusalém nos ensina o compromisso que nós devemos ter, irmãos. A preocupação que nós devemos ter, em primeiro lugar, com a comunidade aonde o Senhor nos inseriu. Jerusalém nos ensina a ter uma preocupação com a PIB. O lugar, a nossa Jerusalém, o bandeirante, Brasília. Jerusalém nos ensina que precisamos ter responsabilidade social, responsabilidade religiosa, responsabilidade com a nossa igreja, responsabilidade com os programas da nossa igreja, sim. Que precisamos ser testemunhas no Bandeirante, em Brasília, no lugar onde trabalhamos, no lugar onde estudamos, no lugar onde o Senhor tem nos inserido socialmente. Precisamos ser testemunhas do Cristo que vive, que ressuscitou. E precisamos convidar pessoas a virem fazer parte do seu reino. Judéia e Samaria também nos ensina que nós precisamos ir até grupos sociais que sejam diferentes da gente, que apesar de serem diferentes, nós precisamos com intencionalidade levar o evangelho da salvação até eles, porque às vezes pela diferença social de Judéia e Samaria, nós negligenciamos nos aproximar desses grupos, por causa dos problemas e das dificuldades que encontraremos. Mas isso deve ocupar a nossa mente e o nosso coração, em como, de forma intencional, alcançar esses grupos que vivem em injustiça social, desigualdade, e que precisam do amor de Deus. Samaria nos dá uma lição muito grande, a lição de que nós devemos vencer o nosso preconceito religioso. Que às vezes nós somos demasiadamente religiosos, irmãos, ao ponto de não compartilharmos o evangelho com A ou B, porque somos muito diferentes. Mas nós precisamos vencer todo preconceito religioso. E precisamos nos aproximar mais de outros grupos religiosos, como os católicos, como os outros grupos religiosos, e ter diálogo. O Senhor nos chamou para isso. O testemunho nós já temos, é o dele. A palavra nós já temos, é a dele. E o poder nós já temos, é o dele. O que me sobra? A intenção de ir e fazer. E os confins da terra continuam também sendo um grande desafio e nos ensina uma grande lição. A lição de que nós ainda temos muitos lugares que não há presença de discípulos de Jesus. Temos muitos lugares distantes, precisamos vencer barreiras geográficas, barreiras sociais, barreiras políticas, materiais, e chegar a lugares extremos da terra. Podemos chegar. Às vezes nós mesmos não vamos, mas nós podemos investir naqueles que vão,
naqueles que já foram. Mas aqui existe, nesse país de dimensões continentais, que é o Brasil, lugares remotos, lugares de difícil acesso, e que ainda não tem a presença de um grupo daqueles que são os seguidores de Jesus. Eis o grande desafio para mim e para você. Eis algo que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Que nessa manhã de domingo, meu irmão e minha irmã, que seja isso que ocupe a nossa mente e o nosso coração. E deixa eu te falar uma coisa. Antes de dar todo esse desafio para eles se preocuparem, Jesus falou: calma, primeiro vocês receberão poder. Primeiro eu dou a vocês as condições necessárias. O poder do Espírito Santo. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas e vão romper com todos esses desafios propostos, seja em Jerusalém, Judeia, Samaria ou até os confins da terra. O poder do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Que seja isso que ocupe a nossa mente e o coração. Vamos nos colocar em pé, por favor, vamos orar. Pai soberano, mais uma vez, em tua presença, Deus, nós queremos orar e incentivar os meus irmãos e a mim mesmo, Senhor, de entregarmos no teu altar e entregarmos nas tuas mãos tudo aquilo que nos preocupa. Porque muitas das nossas preocupações, ó Pai, nós não conseguimos resolver. Não somos nós que vamos resolver. Pai, coisas que são de exclusiva autoridade do Senhor e nós muitas vezes achamos que somos resposta para tais coisas e não conseguimos resolver nada. Mas, Senhor, que nessa manhã venha algo na nossa mente, no nosso coração, vindo do Senhor, e que de fato nós precisamos nos preocupar. Não que os nossos problemas não sejam importantes e não devem ser resolvidos, mas que a gente aprenda a confiar mais no Senhor, porque aquilo que o Senhor tem que fazer, o Senhor fará. Aquilo que é de autoridade do Senhor, o Senhor vai fazer. E o Senhor não é devedor de ninguém. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a questão não é o que o Senhor pode fazer. A questão não é o que o Senhor já fez. A questão não é o que o Senhor fará. A questão é aquilo que nós devemos fazer e não estamos fazendo. É um desafio para nós nessa manhã a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra fala aos nossos corações para nos preocuparmos em buscar a tua presença em primeiro lugar, em buscar o teu Espírito em nossas vidas, porque é o teu Espírito quem nos capacita, é o teu Espírito quem nos fortalece, é o teu Espírito que nos dá, ó Senhor, intrepidez, que nos dá ousadia, que nos dá, Senhor, a tua graça necessária para fazermos algo mais para o Senhor. Buscar o teu Espírito, nos preocupar com a mensagem genuína, o testemunho do Jesus que morreu e ressuscitou, do testemunho do Jesus que ainda é o Jesus que cura, é o Jesus que liberta, é o Jesus que salva, é o Jesus que convida as pessoas para virem fazer parte do seu reino. É o Jesus que está de braços abertos para incluir as pessoas no seu reino, e não um Jesus que fechou, que cruzou os braços e que nega as pessoas, mas que abre os braços e diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É essa mensagem que nós precisamos nos concentrar, ó Pai. A mensagem que não é nossa, não é invenção, ó Pai amado, das nossas homilias, das nossas pesquisas hermenêuticas, mas a mensagem do Jesus vivo, do Jesus que quer libertar e salvar pessoas.
Que seja isso, Pai, que ocupe a nossa mente e o nosso coração, a mensagem e os desafios para levar essa mensagem, desde Jerusalém, onde estamos, desde a Píbia, onde estamos, desde Brasília, onde estamos, até os confins da terra, aonde ainda não estamos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a vencer todas essas barreiras. Nos ajuda, Pai, ó meu Deus, a servir o Senhor e deixar para a Tua exclusiva autoridade resolver problemas de governos ou épocas ou tempos e cuidar daquilo que nós temos que cuidar hoje, para que o Teu reino esteja completo naquele grande dia em que o Senhor chamará para se reunir com o Senhor para a vida eterna. Muito obrigado, Jesus, abençoa as nossas vidas, dê um excelente dia a todos que estão em casa, os irmãos que aqui estão e que vão continuar também participando da escola bíblica nas nossas classes. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém.